Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é terça-feira, dia 5 de julho de 2022. O evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 9, versículo do 32 ao 38. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, o evangelho de hoje se divide em duas partes. Primeiro, Jesus cuidando daquele homem que era mudo por causa de um demônio, e quando Jesus faz o exorcismo, aquele mudo que estava preso, que não podia falar, oprimido pelo maligno, oprimido pelo demônio, ele começa a falar. Mas nós vemos aqui a figura dos fariseus e da figura do povo. O povo vai dizer, admirado, que nunca se viu coisa igual a Israel. Mas os fariseus não queriam reconhecer Jesus como o Filho de Deus, como o Messias, como a autoridade que Jesus tinha e possuía por ser Deus. Era mais fácil dizer que era pelo demônio que Jesus expulsava os demônios. Mas Jesus, em outra passagem do Evangelho, em outro evangelista, vai dizer que um reino dividido não se sustenta. E aqui Jesus, na sua missão de anunciar a Boa Nova, anunciar o Evangelho anunciar o seu Evangelho, ele percorre todas as cidades e povoados, mas o que nós vemos é que, mesmo Jesus sendo Deus, ele não conseguia atender e anunciar a sua palavra a todos os cantos. Jesus vê aquela multidão ali e sente compaixão. Jesus se compadece delas e vai dizer, porque olhando aquelas pessoas ali desorientadas, perdidas, eram como ovelhas sem pastores. E Jesus vai dizer: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Verdadeiramente, meus irmãos, Jesus tem o poder de Deus, mas ele, como humano, ele não estava ali, não poderia atender todas as pessoas. Por isso que ele chamou os discípulos, ao qual Jesus confia a missão de anunciar a Boa Nova. E Jesus vai pedir: pede, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Esse povo sedento da palavra de Deus, desse povo sedento do amor de Deus, encontra em Jesus aquele porto seguro. E assim Jesus o é, mas ele não poderia atender a todos, e Jesus voltaria para o Pai e precisava deixar aqui a sua igreja, deixar os seus discípulos para que fosse anunciada essa boa nova, essa maravilha aos quatro cantos da terra. Por isso Jesus pede que se envie
trabalhadores para a colheita, trabalhadores para a messe, trabalhadores para anunciar o Evangelho, há trabalhadores para anunciar essa boa nova, há trabalhadores para anunciar esse Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, anunciar estas maravilhas. Portanto, Jesus chama cada um de nós para sermos discípulos, anunciadores da Boa Nova, para que nós possamos também assim sermos multiplicadores e levar a tantas pessoas que ainda hoje, 2000 anos depois, vivem longe de Deus, vivem como ovelhas sem pastores, perdidas nesse mundo de trevas, nesse mundo de pecados. Que nós possamos dizer sim a esse chamado de Jesus para cada um de nós, para que nós sejamos anunciadores, trabalhadores da messe de nosso Senhor Jesus Cristo e que nós possamos produzir os frutos necessários para o reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.